Olá, pessoal, tenebreiros e tenebreiros do Brasil e do mundo, tenebreiros mirins, tenebreiras mirins. E hoje eu tenho um convidado aqui, o Ellison, que ele está terminando o curso de licenciatura de, o que é mesmo? Ciências agrárias. De ciências agrárias, tá? Ele tá terminando para dar aula. Imagina só o pote que nós temos aqui hoje. Então eu convidei ele, porque vocês sabem que eu sou um caçador do Instagram, e eu vi umas fotos dele interessantes lá. E a gente aqui fala de inseto, Ellison, tá? Não sei se você chegou a ver lá. A gente fala de Sim, sim. inseto, de animais exóticos e conversa tudo que está nesse ramo, né? Da sustentabilidade, né? E a gente gosta de convidar pessoas, biólogos. Eu estou tentando trazer um veterinário para cá, mas tá difícil. Então, todo mundo que está nessa área, né? E, primeiramente, Ellison, pode se apresentar aí. Depois a gente vai. Eu vou fazer umas perguntas para ti, a gente vai conversando, trocando umas ideias. É daquilo até que eu vi ali no teu Instagram, né? E eu acredito que pela pequena conversa que eu tive contigo, tu já deve ter um porte assim de. Por exemplo, eu quero muito que tu explique depois sobre aquele ramário que tu teve lá, teve junto com uma galera, né? Tu tá dizendo pra mim que tu Isso, isso. participou. Aí fica aí contigo com a palavra aí, mano, pra falar alguma coisa pra nós aí. Então, primeiramente, boa noite a todo mundo que assiste aí o canal Tenebre Dedé, né? É um prazer, obrigado desde já, André, pelo convite. Então, atualmente, né, eu estou concluindo já o curso de licenciatura em Ciências Agrárias e o Dedé, ele viu, né, uma foto, ele entrou em contato comigo. Aqui, né, na universidade onde eu faço parte, né, que é a Universidade do Campus 3 da Universidade Federal da Paraíba. A gente tem um ranário, né, uma criação de rãs, e aí, aqui no decorrer da conversa, eu vou explicando melhor um pouco para vocês, mas desde já, né, minha formação é como técnico em comércio e também eu estou terminando agora a graduação, para posteriormente trabalhar na área animal, que é onde eu mais me interesso, onde eu mais me identifico. Pô, e é muito legal. E esse projeto de vocês ali, né, da criação de rãs ali, né? Começou ali com o professor, junto com um grupo na sala de aula de vocês. Como é que foi? Então, então, Dedé, aquele projeto, né, para quem ainda não conhece, a gente tem um ranário aqui, né, um local de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos científicos, né, com as rãs. A gente trabalha aqui na universidade com a rã touro, né, que é uma espécie exótica, não uma espécie nativa aqui do Brasil, e aonde a gente desenvolve muitas pesquisas científicas, né, no trabalho que o André está falando, né, a gente estava trabalhando com a divulgação da ranicultura aqui no estado do Nordeste, né. A gente tem um projeto de extensão onde a gente trabalha, né, traz escolas, traz pessoas para visitar a ranicultura e dessa forma a gente vai divulgando mais e mais o trabalho para a gente. O principal objetivo, né, é a busca por novos ranicultores, né, aqui no estado do Nordeste, porque é um estado que tem as melhores condições. E esse projeto, ele é orientado, né, durante todo o estágio. Eu estagiei nesse ranário, né, por um ano e alguns meses, um ano e 2 meses. E ele foi orientado totalmente pelo professor Alex Poeta Casale, né, que é um dos maiores pesquisadores no ramo da ranicultura aqui do Brasil, né, que a gente tem, e eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com ele. Hoje eu estou um pouco afastado do setor, né, devido a outras questões pessoais, questão rotineira da vida. A gente não tô tão presente, mas foi muito proveitoso esse período de um ano e esses meses que eu tive lá com ele. E vem cá, mas quando começou o projeto de vocês, vocês começaram do zero? Ou já tinha lá já esse projeto lá e vocês entraram daí para aprender a mexer lá com as RAM? Então, André, esse projeto, né, esse ranário, ele foi montado no ano de 2010. O IBAMA, ele era quem era responsável por essa parte, né, ele tratava ali do setor de piscicultura e ranicultura, né, que ficavam atrelados até hoje, eles ainda são juntos, né. Então, começaram esse projeto de desenvolver a ranicultura, e aí, durante esses mais de 13 anos, né, o professor Alex, ele se formou, mestrado e doutorado ali naquele ranário, né, que estava em formação, e hoje ele é professor e chefe do setor, né, de ranicultura. Então, basicamente ele começou com essa junção, né, junto com o IBAMA, a Universidade Federal da Paraíba e o IBAMA tinham esse ranário, e aí até hoje ele segue, só que agora sob os comandos, né, o IBAMA não está mais à frente, ele segue sob os comandos só da Universidade Federal, né. Então, já são mais de 13 anos que tem, né, o setor de ranicultura aqui na universidade. O Ellison, e esse, né? Vamos continuar falando disso ali, né? E essas rãs albinas que saem ali, são muitas albinas que saem ou demora a vir as albinas?
Então, aparecer, né? é, a rã albina, né, a rã touro albina, ela não é um animal que você vai encontrar na natureza. Por ser um animal, as rãs normalmente têm uma coloração da raça touro, né? Elas têm uma coloração mais esverdeada, né? Um verde mais escuro. E ali elas têm essa coloração já para dificultar, né, os predadores deles encontrarem essas rãs no ambiente e capturá-las. Então, normalmente uma rã que nasce albina, ela não consegue durar muito tempo no ambiente, né? Porque logo os predadores percebem ela e caçam, né? Então, nessa questão, no sistema produtivo, né, no sistema zootécnico, o que é que o professor Alex Casale, que é um dos responsáveis, né, por essa pesquisa, o que é que ele fez, né? Ele, aqui na universidade, a gente está desenvolvendo, né, a criação de rãs albinas. Por quê? Porque a rã albina já foi comprovado, né? A gente já tem uma pesquisa que foi feita onde a cor da carne dela ela é mais clara do que a rã pigmentada, né? Que é a rã mais comum encontrada na natureza. Então, se você vier aqui no Ranário, você vai ver. Até eu vou deixar no final o Instagram para o pessoal conferir, né? O trabalho do pessoal todo do Ranário, mas basicamente tem uma abundância maior de rãs albinas, mas não é algo comum que você vai encontrar na natureza, né? Então, é muito por conta da pesquisa científica, né? Por isso que tem tanto essa rã aqui no ranário da universidade. Pô, é muito legal isso aí é interessante. Olha que eu já vi muita coisa sobre rã e eu não me lembro de alguém ter falado sobre a cor da carne dela ser mais, né, Mais clara do que mais apimentada. clara e talvez até Aham. ter uma aparência melhor do que a outra, né? Até para Isso. venda e para consumir, né? Eu já há muito tempo, eu já sou um cara de 50 anos, né? Eu já há muito tempo eu já experimentei rã, né? Eu já comi rã. Mas na verdade, assim, a gente se aventurou, né? A gente Uhum. foi numa lagoa onde tinha bastante um capim amarelo por cima e era de um colega nosso lá, uma lagoa muito grande, tava 15 anos fechada lá e tinha muita criação de rã lá e a gente caçava lá e limpava mesmo e comia. E eu gostei. Eu tenho esse gosto até hoje na minha cabeça, eu lembro, e comeria de novo. A nossa cultura está mudando, né? Mesmo as pessoas não aceitando, a minha geração, vamos dizer, né? Que idade você tem, Ellison? Eu tenho 20 anos, André. Ó, 20 anos. Então, olha só, eu tenho 32 anos, né? Mais que você, eu tenho 52. Então, a minha geração é difícil dela aceitar esse choque de cultura de outro tipo de alimentação. A gente está vendo aí, querendo ou não, eu já ouço falar da criação de ramário, criação de rã, já, meu, há mais de 40 anos, desde que eu era pequeno, né? E a gente percebe que, querendo ou não, está aumentando os investimentos, a procura, a tua geração, né, tem interesse em saber outro tipo de sustentabilidade, né, e que eu acho muito legal. E, pô, e a rã é uma, né? Tem gente que faz cara de nojo, mas tudo é cultura, né? E Com daí o certeza. cara faz cara de nojo aqui no Brasil, daí ele pega o avião, vai lá para França, outros países, tem um prato especial aqui do restaurante. É rã ao molho pardo. Aí ele sai Isso. de lá, bota no Instagram, né? E diz, eu comi rã, né? Entende? Então vai Uhum. muito do clique da cabeça no momento em que o cara come, como vai apreciar o prato, né? Eu vejo tudo isso, né? Por exemplo, eu já vi gente, eu vi ali você com uma foto de um bode, né? Isso, Criação de isso. bode, né? Então, aqui no sul, a gente não tem essa coisa do bode. Aí no Nordeste é mais o bode. Mas aqui Isso. no E Sul o já a pessoal rã não é come. tão criada. Exatamente, o Isso. pessoal come muito porco, né? E eu sei que Aham. tem gente lá no Sim. Norte que não gosta de porco, né? Que tem Isso, um cheiro exatamente. forte, isso, aquilo, né? Então tem Isso. essa coisa da cultura, mas querendo ou não. E então, bem legal esse projeto aí. Esse projeto das rãs aí eu achei bem legal. Por incrível que pareça, eu conheço muita gente que procura a rã albina, principalmente a touro, papete, né? Uhum. Papete, o pessoal procura Sim, muito sim. papete, né? E é difícil de encontrar às vezes, né? Eu me lembro de ter visto no YouTube, o cara comprou, veio numa caixa toda especial e foi de E o avião. girino, né? Oh, eu fiquei, né? Tu abre o Mercado Livre, tá assim de jeito vendendo girino, né? Aham. Se tu vai umas Sim, buscas aí, sim. então é interessante isso, é um mercado gigante, né? Agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu conheço um rapaz lá, o Rogério,
do Rio de Janeiro, que ele tem uma produção de inseto, né? E ele Uhum. também tem um ramário. Ele tem um ramalho muito lá, ele faz mais de 1 tonelada lá por ano, parece. E ele também, e ele falou uma coisa para mim, que quando a rã tá saindo do girino, assim que ela sai do girino, que ela fica, né, com as 4 patinhas dela, Sim. o que é que ele dá? Ele dá tenebro, ele dá uma larvinha viva Uhum. para eles. Mas ele falou para mim que é o único momento que ele dá o tenebro para a rã. Só naquele momento ali, assim que ela sai pulando, né? Ele diz porque dá muita energia para ela, é um alimento que ele, como é que ele falou? É um alimento que incentiva ela a comer a ração, por incrível que pareça, Isso, exatamente. É né? um estimulante, né? Um estimulante, exatamente. Aí eu não sei se vocês chegaram a dar larva viva lá ou era só ração mesmo, que isso vai de local para local, né? Então, primeiro, né, a rã, ela é um animal que o alimento dela, para ela se alimentar, né, ela tem o hábito de comer alimentos que se movimentam, né? Então, por exemplo, a ração dela, não adianta nada você, por exemplo, comprar uma rã, você criar uma rã e você oferecer a ração para esse animal e ela não se movimentar, esse animal ele não vai consumir. Então, o que é que normalmente não, é de praxe, né? Todo ranário é obrigatório ter a criação de larvas, né? Aqui a gente utiliza as larvas de moscas, né? Então, Da Black todo dia, Soldier, isso. da Então, Black todo dia Soldier. a gente tem um manejo com elas, de recolher os ovos e pegar as larvas, deixar. A gente tem uma solução, né, para poder fazer o preparo dessas larvas, obter essas larvas de forma mais fácil, para a gente todo dia oferecer ao animal. Então, o que é que a gente faz? Quando a gente oferece a ração, a ração, a gente joga a ração e logo após a gente joga a larva. Por quê? As larvas, elas vão se esconder da luz, né? Então, elas vão ir para baixo da ração e elas promovem um movimento na ração. Dessa forma que as rãs, quando vêm, né, elas vão e vão lá e comem a ração, mas não é a ração que elas buscam principalmente, é a larva, né? A Só que larva. como a larva movimenta a ração, então elas vão ingerir tudo, né? Porque é dessa forma que a gente promove um movimento na ração e é dessa forma que a gente estimula, né, o animal a comer. Tem alguns sistemas, isso é um sistema que a gente chama de anfigranja, né? Onde o animal, no sistema anfigranja, explicando aqui bem resumidamente, a gente tem uma pequena fonte de água no meio e às laterais a gente tem os comedouros, né, que a gente chama das baias ao animal. Mas a gente também, para promover esse movimento, a gente tem diversos sistemas, né, que promovem esse movimento. A gente tem, por exemplo, o sistema de criação de rãs inundado, que é onde você vai pegar já normalmente é caixas d'água, né, então eles lotam essa caixa d'água de água e jogam até uma altura que não cubra os animais e os animais vão lá e vêm. A água promove aquele movimento, né, da ração e aí os animais vão lá e se alimentam. Só que já algumas pesquisas já foram comprovadas, né, que o sistema Free-Range é mais eficiente porque é mais fácil a limpeza, né? Você tem uma limpeza mais facilitada do que comparado ao inundado. Mas todos esses outros meios, né, de criação de RAM, esses outros sistemas de criação, eles têm um único objetivo, né, de você produzir o movimento e aí a RAM vai lá e se alimenta e aí você consegue, dependendo do sistema, né, você consegue fazer essa alimentação de forma mais dificultosa, né, seja dificultosa entre aspas, né, mas que você tem um trabalho maior, né, que é na criação de larvas, você tem que ter os animais, reproduzi-los, obter essas larvas e oferecer aos animais, ou então de forma mais facilitada, como no sistema inundado. Pô, calma, que legal essa informação, mano. Pô, sério mesmo. Eu fiquei assim, a gente não tinha falado sobre isso, né? E daí eu pensei, eu vou só tentar falar do inseto para ver se eles já fizeram um teste, alguma coisa. Sim, Aí tu sim. veio falar ali da Black Soda. Pô, legal, legal isso aí. Legal. E a gente tem uns grupos do WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp só do Black Soldier, né? Eu já fiz vários programas pequenos sobre a Black Soldier, né? Até tem um criador de Black Soldier que é ali de Curitiba, o nome dele é Ailton Moura, né? Ele fez lá o seu criatório mesmo em casa, ele vende a Black Soldier, vende bastante, né? Então, e saber disso aí é interessante, interessante. O Rogério, esse Rogério do Rio de Janeiro falou para mim, é isso aí, né? Ele não tinha dado os detalhes, que a gente conversou rápido, mas olha só, daí veio falar da Black Soldier aí, interessante, mexe a ração, que top. Mas eu vou te perguntar de novo, mas daí é só naquele momento que vocês dão
ou vai até no abate? Então, André, normalmente a gente divide o animal por fases, né? Quando a gente tem o girino, até ele completar a fase que você identificou como quando ele perde aquela cauda, né? Ele fica com as quatro patas formadas, ali a gente chama o animal de imago, né? Que o que seria o imago? O imago, ele é a imagem do adulto, por isso ele recebe esse nome, né? O adulto já formado. Então, durante o período em que ele está como girino, né? Só é oferecida a ele o quê? A ração farelada. Por que farelada, né? Porque ela boia na água e aí o animal vai lá e se alimenta da ração e também Ah, de zooplânctons que ficam ali, se formam, não, ao redor do tanque onde ele fica, na caixa d'água, seja de alvenaria ou não. E aí, quando ele atinge a fase de imago, o animal não se alimenta mais dos zooplânctons e ele necessita de uma forma de proteína maior. Então, é tanto que a ração normalmente utilizada, né, não se até se tem uma ração específica para animais anfíbios, né? Só que para rã ainda não tem uma ração totalmente patenteada que seja vendida num preço, vamos dizer assim, de produção. sim. Então, o que é que se utiliza para esses animais? A gente utiliza normalmente ração de peixe carnívoro, porque ela vem a atender a necessidade de proteína do animal, e a gente também utiliza a larva. Assim que o animal vira imago, né, ele perde aquela cauda e ele fica com as quatro patas formadas, a gente já introduz a larva e a ração. E ela é utilizada desde essa fase de imago até o dia do abate do animal. Então, ou seja, todos os dias que o animal estiver na engorda, a gente oferece a larva. Porque, como eu disse, né, se não tiver movimento, o animal não vai lá comer. Pô, Alisson, obrigado aí por essa informação. Eu acho que o pessoal que vai ver hoje aqui, eu tô até me cuspindo. Ô, é legal, galera, legal isso aí, legal, é interessante, porque até eu já li muita coisa sobre RAM e eu não me lembro de, assim, ó, porque quando a gente lê alguma coisa, a gente lembra, né? Aí você Uhum. falando ali, eu não me lembro desses detalhes que foi posto no livro ou no PDF que eu li. Não, não fala sobre isso. Fala de várias fases, mas não falava sobre isso. Então, né, O... André, isso acho que é uma coisa que já vou deixar já os créditos a ele, né? Professor Alex Poeta Casale, como eu disse, essa experiência de um ano que eu tive com ele, eu aprendi muita coisa. Isso realmente são coisas que não estão no livro, mas o pessoal que tem o contato dia a dia com o animal, você vai vendo nessas questões. Uhum. Eu não posso falar o nome da pessoa, tá? Não posso. Mas eu tenho um amigo meu, tá? Um amigo meu, é criador de Tenebre. Ele tem três rã, touro verde, né? Uhum. No banheiro. No banheiro. É, mas tá lá no chuveiro, no box. Então, daí esse dia ele filmou, mandou pra mim tudo, claro que eu não mostrei nada, né? Aí, quando assim, como é que tu faz pra tomar banho? Pra elas não pegar o shampoo, né? O Uhum. sabonete, e lá, eu pego com rodo elas, tiro elas fora do box, aí eu vou lá, tomo banho, tudo. Aí depois eu lavo bem o box de novo. Aí ele fica bem úmido, eu boto elas para dentro de novo. E ele dá tenebro, Uhum. ele encontra grilho, vai dando Falava, só né? inseto. Isso. E ele já Aham. tem, eu já conheço ele uns 3 anos. Ele já tem essas RAM mais de 3 anos, tá? Isso. É, mais de 3 anos. E, ó, e umas RAM grandona que ele tem lá. E daí ele arrumou uma namorada. Disse: como é que a tua namorada faz? Ah, eu fecho o box, deixo bem fechadinho, amarro com a toalha pra ela ir no banheiro e não ver as RAM no banheiro. Ó, cara, contando aí. Ele vai me matar se eu falar o nome dele. Mas, ó, mas legal aí essa pesquisa aí. Eu fico assim. eh, a gente, quando entrevista, né, alguém e saber que a pessoa viveu lá o contato, né? Aquela tua foto ali com aquele tamanho. Quantas gramas mais ou menos uma rã daquela albina tem? Aquela rã ali é um reprodutor, né, aqui do ranário, e ela tem mais ou menos 450 a 500 gramas, né? É um animal Assim, já bastante evoluído, né? Porque são reprodutores, mas não, o peso de abate normalmente são 250 gramas, né? Aquele animal 250 é gramas. à parte porque ele é um animal para reprodução. Uma coisa interessante que me veio agora na mente, né? Eu não deixar passar. Uma rã, ela consegue produzir quanto cada vez? Qual é vamos dizer, o tempo de reprodução dela, né? Ela produz em quanto tempo? É só uma época do ano? Como é que funciona? Então, né, se for de forma natural, normalmente as rãs, elas não têm, vamos dizer assim, o que a gente chama de período de cio, né? Normalmente, quando ela tem quando ela está um período mais frio, um período chuvoso, a rã gosta, né, daquele período chuvoso,
porque é ali que ela gosta de fazer sua postura, né? Que é o macho ele vai, ele copula na fêmea e ela faz a postura dos ovos ali durante aquele período frio. Então, assim, quando a gente já tem a presença desse período é quando os animais preferem, né, pôr os seus ovos. Então, tendo o clima favorável, estando num período adequado, o animal já faz a postura, né? Ele não tem o que a gente chama de cio, vamos dizer assim, um tempo marcado, Sim. definido, né? Aham. E a gente também tem outra forma de fazer, de produção, né? Que é utilizando a gente inseminando os animais, né? Fazendo a inseminação dos animais, que também é uma forma de você ter esses ovos, né? Normalmente depende muito de espécie, né? De espécie para espécie, a postura. Mas a rantouro que a gente trabalha, né? Ela pode colocar no mínimo assim 5 mil a 10 mil ovos, então a quantidade é bem alta, né? Podendo chegar até mesmo a 15 mil ovos, depende muito do período e também de como foi feita essa forma, né? Mas de forma natural, isso vai variar muito do clima, né? O animal prefere um clima mais adequado. E aí na tua região aí, que cidade que você é, Wellington? Eu tô falando agora daqui de Bananeiras, na Paraíba. Bananeiras, na Paraíba. E é o Isso. ramário é aonde? Aqui em Aí em Bananeiras. Bananeiras, Bananeiras, né? Aham. Na Paraíba. Pô, legal, mano, legal. Pô, e saber uma rã de 5 a 10 mil, né, filhotes que Uhum. pode dar, poxa, querendo ou não, sustentabilidade gigante, né? Numa Sim, pequena sim. área dá para produzir legal aí. É, O pessoal que tem sítio, que cria rã, tem carne o ano todo, né? Tem mais um sim. projeto de tilápia em caixa, né? Imagina, né? É uma sustentabilidade só, né? E com pouco investimento, né? O cara tem que aprender mais a mexer com a ração e com a black É, solder ali para ter direto para poder dar para eles, né? Pô, é isso. muito legal. Uma coisa que é interessante até deixar para o pessoal, né, que quer fazer essa criação dos animais, né? Os animais exóticos, eles, como a rantouro, né? Eles são liberados pelo país, né? A legislação permite você criar, só que é importante que você se atente, né, para você não criar um desequilíbrio ambiental. Por quê? Eles são animais que não são nativos aqui da nossa região e, assim, eles podem vir a predar. Se, por exemplo, você pegar os 10 mil ovos e eu lá, não, eu vou criar, e você, para, sei lá, muitas das vezes acontecer um acidente, você deixar esses girinos se crescerem, né? Na natureza, eles podem predar nossas espécies e também gerar, né, um desequilíbrio ambiental. Então, é importante que espécies nativas, a legislação, ela tem toda uma regra, né, com espécies nativas, por exemplo, como a gia, a famosa rã-pimenta, né, entre outras rãs nativas aqui do país, ela tem toda uma legislação para você criar, mas é importante você se atente também a rãs exóticas, né, para evitar esse desequilíbrio. Você tem que ter o lugar correto para criar, né? Não vou criar de qualquer jeito, porque até para evitar, né, que você tenha Não, extingue espécies, né? Isso é sim, importante para o pessoal que visa criar, né? É sim, importante você ter o local e ter um controle zootécnico, né, desses animais. é verdade. Não, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que já aconteceu e está no Brasil todo, né? Algumas espécies de peixes que foram introduzidas em lagoas, né? Sem fiscalização, sem nada, o que aconteceu, né? Em nas chuvas, opa, a água passava por cima ou estourava as lagoas. E alguns rios hoje têm espécies de peixe que não tem mais, porque Isso. foi introduzido lá o predador, ele se deu muito bem, né? E tinha tudo que ele queria e ainda mais, né? Era o paraíso para ele. E só que com isso eles foram eliminando as outras espécies ali, né? E são várias espécies que eu nem sei o nome, né? Mas, o Alisson, uma coisa que eu quero perguntar para ti aí na tua cidade de Bananeiras, na Paraíba, né? Aí interior aí na tua cidade ou tem mais cidade assim? Como é que é? Quantos mil habitantes? Então, Dedé, André, né? Aqui a gente, na região onde está localizada o Ranário, a universidade, que é onde eu estudo, né? Aqui na região de Bananeiras, ela está localizada no Brejo Paraibano, né? É uma região mais, vamos dizer assim, mais montanhosa, mais no alto da Paraíba. E também ela é um interior, né? A cidade de Bananeiras, ela é uma É. universidade rural, né? Para quem não conhece, é o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, onde aqui a gente tem diversos cursos, né? Da área agrária e também a gente tem um colégio técnico, né? Para alunos do ensino médio que visam, né, essa tecnificação. Aí aqui a gente tem o técnico em agropecuária e outros técnicos também. E aqui a gente está localizado num brejo, né? No interior aqui tem uma média de 20 mil habitantes, né? Na cidade. Não, que legal. E aí na tua cidade, você vê aquele sapo brasileiro ali que a gente chama
Como é que é? Cururu? Cururu. Aí na tua cidade tem o sapo Sim, cururu? sim, sim, então. Tem, mas é fácil de ver ele de noite, mais no. Muito, 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 sim, É, muito então eu vou fácil. te contar uma É. história então. Eu moro 3 anos aqui no interior, uma cidade chamada Paulo Lopes, né, perto da capital aqui de Florianópolis. Aqui tem um interior bastante pasto, tem bastante arrozal. E uma coisa que eu notei que nesses 3 anos eu vi um sapo só. E que me chama a atenção é que aqui no verão, da primavera para o verão, há um aumento de insetos muito grande. Vários tipos de insetos. Tem aqui até uma praga chamada aqui do besouro marrom, que ele vem, nem sei de onde é que ele enche as quilômetros aqui, né, nas lâmpadas de noite, e vem, bate, bate, entra dentro de casa, aí eles morrem tudo. E o que me chamou a atenção é de não ver mais esse sapo. Uhum. Né? E você sai até de noite à caça para ver e não vê. Daí tal, aqui na cidade. Daí eu fiquei imaginando, deve ser do veneno, do arroz, o veneno do gramado, alguma coisa que está acontecendo. Aí a 40 quilômetros daqui, tem um outro rapaz aqui que eu conheço, em uma outra cidade. Aí esses dias, por acaso, eu perguntei, porque ele também mora no interior, e é mais no interior do que eu até. Para ir na casa dele, assim, é bem no interior. E ele mora num costão do morro, né? Cheio de mata atlântica. Aí perguntei para ele, mano, tem sapo aí na tua área aí, na tua região aí? Se eu, né, dizendo para ele, se tu tiver, tu guarda aí para mim, que eu quero fazer umas filmagens, eles comendo. Aí ele falou, mano, em um ano eu vi um sapo aqui. Então é interessante porque sumiu na nossa região aqui, Sim. e é uma região que tem bastante água, tá? Embora eu sei que eles não vivem na água, a gente escuta as perereca, umas ranzinhas, né? Mas eliminou-se, cara. Não, a gente não encontra mais o sapo, mano. Eu fico assim assustado, porque é uma coisa que eu fiquei observando dos tempos pra cá, entendeu? Tá. E sumiu. E, Então, sabe, André, não. Ó, daqui a pouco o tempo vai acabar, mas quando acabar o tempo aqui, a gente entra de novo no mesmo link ali, tá? beleza. Então, É, eu não sei como é que tá as regiões por aí, né? Essa falta de sapo ou não, mas eu sei que aqui na minha área, na minha região, que é uma região interior, difícil de encontrar, entende? E era mais fácil de encontrar. Não se encontra mais. então, André, né, eu acho que um dos principais motivos, né, do desaparecimento desses animais nessas zonas do interior, né, aqui também tem isso. A gente tem aqui popularmente, né, o que a gente chama de gia, que é a rã-pimenta. A gente tem também o caçote, né, que é outra espécie de rã, que são muito encontradas aqui. Mas o que é que vem acontecendo, né? O sapo, a rã, a perereca, né, que são do grupo dos anuros, para quem não sabe, também são animais diferentes, né, não são animais da mesma, são do mesmo gênero, né? Mas não são da mesma espécie. Eles são um dos principais bioindicadores, né? Ou seja, se o ambiente não está bom, esses animais não vão permanecer naquele local, né? Eles vão logo sair daquele local. Por quê? Muita gente tem a ideia de que a rã, o sapo, eles são animais sujos, né? Mas não são. Eles são animais que, para viver naquele local, se tem rã naquele local, pode ter certeza que a qualidade ambiental daquele local é excelente, porque são animais muito exigentes, na condição aonde vivem, né? Então, por que que pode ter sumido esses animais aí da região? Por conta, você disse que tem o arrozal, né? Então, o uso de agrotóxico também pode ser um dos indicativos, né? Que os Eu, animais, aonde se tem a presença, eles que eu podem acho ir. também, que eu acho também. Sim, então, se você tem a presença, né, de agrotóxicos, de normalmente cidades próximas, onde tem um lixo, um dejeto que joga lá naquele rio, naquela nascente, onde os animais gostam de ficar, esses animais eles não permanecem ali, né? Eles migram para outras regiões. É interessante, até porque faz um mês virou um caminhão de óleo, de gasolina, aqui perto da BR-101, e estava toda a empresa, depois ficaram 2 semanas limpando os córregos lá, dá uns 800 metros aqui de casa. E tem ali umas 60 para 70 capivaras ali na região. E interessante que quando 2, 3 dias depois que esse óleo, essa gasolina foi misturada na água ali, elas desapareceram dali. Por causa do cheiro da água, não se vê mais elas ali. Se vê elas lá no canto, lá em cima, né? Aonde a gasolina não bateu. Aonde a gasolina bateu ali, que está na terra infiltrada ainda,
elas não aparecem. Então vai também dos sapos também, né? De pequenas ranzinhas, tudo que a gente não encontra mais, né? É incrível isso aí, né? Ô, amigo, e você já teve experiência também com coelho? Teve experiência Sim, com caprinos também, né? Em isso. exposição aí também, né? Isso tudo faz parte Da da, rotina da gente aqui, né? da rotina de vocês aí, né? Então, o curso, né, do qual eu faço parte, né, ele, aqui o campus ele é muito voltado principalmente para essa área agrária, né, então aqui a gente tem setor de caprinocultura, a gente tem setor de cunicultura, né, tem o setor das rãs, tem setor de piscicultura, a gente tem o setor de bovinocultura, e além dos setores também de agricultura comum, né, a gente tem setor de fitossanidade, que envolve muito, né, a questão do controle dos insetos, de utilizar os insetos como defensivos, né, também, de formativa. Então, a gente tem diversos ramos, né, e eu gosto de me aventurar um pouquinho nesse ramo, em quase todos os ramos que eu tive oportunidade, eu participei, né, aqui na área animal. Oi, agora tu falou uma coisa que eu também eu gosto de. Eu já li alguma coisa sobre usar os insetos para o próprio defensivo na agricultura, né? E eu Uhum, vi uma empresa, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que eles colocam os insetos dentro de um drone, numa caixinha de drone, leva sim, até sim. lá no meio lá e solta, né? Para Uhum. ele atacar os. Como é que é? Para atacar os parasitas, né? Os parasitas, né? Eles vão se Uhum. reproduzindo ali e eles E eles vão eliminam os atacar. parasitas. Pô, Muito e esse. utilizado, né? A joaninha, outros insetos são muito utilizados nessa defesa, né? E aí vocês chegam a criar joaninha para isso? Chegaram a criar também, não? Então, aqui a gente tem também, né? A gente não tem uma, como, não sei como é aí no Rio Grande do Sul, mas a gente na área, na Zona Sul, né, onde você Aham. fala, Aqui eu tô em Santa Catarina, Santa entre Catarina. Paraná e o Rio Grande do Sul. Pronto, então aqui a gente não tem a criação, vamos dizer assim, tão grande desses insetos, né? Mas a gente estuda principalmente e também analisa, né? Porque, vamos dizer assim, a gente tem algumas pragas que não são tão recorrentes aqui na região Nordeste, quando comparadas à região Sul, né? Por conta do clima e outras questões. Então, a gente estuda mais as pragas que a gente tem comum aqui, né? Sim, claro. Então, normalmente esse combate com os insetos ele também é ensinado a gente, mas a gente não utiliza tanto, porque normalmente essas pragas elas vêm a acometer, né, plantas aí mais no clima mais frio. Que louco, né, mano? Nós vivemos num país tão Interessante. gigante, né? Tão gigante, inacreditável, né? É, se planta a mesma coisa, mas as pragas são diferentes por causa do E, clima, né? Quer sim, dizer, o agricultor está toda hora numa batalha inacreditável, né? Incrível, né? E se não fosse a ciência, não fosse né? Os zootecnia, os biólogos, né? Veterinários, tudo aí, tudo envolvido junto, tinha algumas coisas aí que não ia nunca ir para frente, né? Agora me veio na mente uma coisa antes da gente até, mano, Ellison, até deixar tu, né? Tu chegou em casa agora, tu nem descansou, né? Tá direto. Mas como é que se faz a inseminação artificial da rã? Tá aí uma coisa para a gente terminar aí o. então, é muito interessante essa questão, né? A inseminação, ela acontece da seguinte forma, né? A gente vai e quando a fêmea ela está no período fértil, né? A gente retira o esperma do macho e aí a gente retira também os ovos, né, da fêmea, e a gente faz essa inseminação dentro da água, né? A gente faz por emulsificação, né? Então a gente insemina a fêmea, recolhe os ovos e a gente coloca eles dentro d'água. E ali eles vão passar um período naquela água, né, até se desenvolver e a gente conseguir obter os girinos, né? Então, a inseminação começa, né, primeiro retirando o esperma do macho, depois a gente fecunda a fêmea, e depois que a gente faz essa fecundação da fêmea, a gente coloca esses ovos, né, retira esses ovos e coloca eles emulsificados, né, ou seja, envoltos daquele esperma dentro da água, né. Poxa, que legal, mano. E a temperatura da água tem que ser adequada para isso também, né? Isso, sim, Ah, sim. que A gente legal. tem um controle da temperatura. Ô, Erison, eu quero te agradecer aí pelo tempo que tu deixou aí, né? Depois eu vou mostrar pra galera, né, que tá vendo aqui, aquela tua foto do Instagram, vou deixar ali o teu Instagram aqui também, tá? E aquela foto lá que tu tá segurando, aquela rã albina lá, que eu achei muito top, né? Parece que ela tem, assim, na tua mão, parece que ela tem mais de 1 quilo, né? O cara olha assim, Ela é gigante, né? ela é gigante, top. Muito obrigado mesmo.
e que tu tenha sucesso aí no teu curso aí e que de repente mais para frente a gente pode conversar mais aí. A gente nunca sabe, né? Os caminhos a gente vão andando, Sim. daqui a pouco se cruza de novo e daqui a pouco também tu pode ter um novo projeto aí, né? E a gente sempre vai estar com as portas abertas aqui para você, viu? Só te agradecer aí pelo tempo que tu deu aí para nós e pelas riquíssimas informações que tu deixou aqui nesse canal hoje. Então, André, eu queria agradecer o convite demais a você, né? Eu até demorei um pouco, porque você viu aquela foto do perfil profissional, né? Então, eu demoro um pouco de tempo, até pela correria do dia a dia, para responder, mas graças a Deus deu certo esse encontro, né? A gente conseguiu bater esse papo. Espero que tenha sido importante as informações para o pessoal, né? E desde já também eu deixo o Instagram, o meu profissional, né? Para quem quiser dar uma olhada nessas informações, né? O Cresce LCA. O Cresce LCA, ele é um projeto meu, né? Para divulgar esse meu curso de licenciatura, né? Por isso o Cresce LCA de licenciatura. E também eu quero deixar o Instagram do Ranário daqui, né? Porque quem quiser observar mais do que os meninos estão fazendo, né? Hoje eu não estou tão ativamente, mas o professor Alex, ele continua no projeto e outros também pesquisadores fantásticos, né? Então, o Instagram da Ranicultura é Ranicultura, underline CCHSA. Então, quem quiser dar uma olhada lá nas postagens, direto eles estão recebendo pessoas, né? Recebendo visitantes. E aí, quem quiser só ver esses perfis, que lá tem informação nova todo dia. Cara, muito obrigado mesmo. Sabia que nós batemos aqui 1 minuto, falta 1 minuto para fechar o programa aqui, Acabar. tá? Mas ó, te agradeço muito, não vai embora isso, que eu só vou parar de gravar aqui. Gente, Beleza. valeu, muito obrigado mesmo pelas informações, viu? Um grande abraço para ti.